Neste bloco, vamos acompanhar uma entrevista com o sociólogo Luiz Carlos, que fala sobre a religião na formação do Brasil. E ainda, Oeiras, a cidade que recebeu milhares de fiéis em busca da renovação da fé. Nós estamos ao lado do professor Luiz Carlos Carvalho. Ele é sociólogo e mestre em educação. Nós estamos aqui na igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, zona sul de Teresina. Professor, muito obrigado pela sua presença. Gostaríamos de saber inicialmente qual é a importância da religiosidade na formação do Brasil. A religião, ela foi um dos primeiros fatores que construíram a identidade nacional no Brasil. Ainda hoje nós temos, no último IBGE, uma maioria católica de 76%, mas não devemos deixar de entender ou nomear a perspectiva das outras religiões. Os índios também têm a sua religiosidade. A gente costuma achar, porque o índio está lá no meio do mato, ele não tem religião. Mas o índio cultua a espiritualidade das plantas e dos animais. Os negros trouxeram a religiosidade afro, né, com o candomblé e suas derivações. E a Igreja Romana trouxe a religião católica, que ainda se constitui a grande igreja no Brasil, né, na sua tradição. Professor, e claro, o senhor começou a falar exatamente na nossa formação, essa mistura, tradições, costumes, índios, negros, nossos colonizadores, e como aconteceu isso ao longo dessas últimas décadas, na sua avaliação? Isso, historicamente a Igreja Católica foi a grande igreja que alicerçou a religiosidade no Brasil, mas nós temos uma construção também aí posta desde a década de 40 com a chegada da Assembleia de Deus lá em Belém e a constituição das igrejas evangélicas no Brasil. E toda uma perseguição que teve na Bahia, isso foi muito forte, ao candomblé e à religiosidade afro, porque nós não podemos nós não podemos renegar a importância da religiosidade afro na constituição do povo brasileiro. Agora, é preciso entender que há um domínio histórico da Igreja Católica, né, na formação da cultura brasileira. Os jesuítas foi uma participação importante? Uma participação importante, no sentido que os jesuítas sistematizaram muito a educação, né? Sistematizaram a primeira forma de escola, que foi o seminário, a primeira forma de escola que era destinada somente aos filhos dos fazendeiros, então que deu até uma herança muito grande no Brasil, que foi essa educação dual, uma educação de ricos e uma educação de pobres, que foi uma herança negativa dessa presença muito maciça da Igreja Católica. E acabaram sendo expulsos em determinado momento da nossa história, não é? Isso. A expulsão dos jesuítas não foi por motivo religioso. Sempre a história oficial, ela constrói um motivo que não é. Os jesuítas foram expulsos do Brasil e outras correntes religiosas, que não foram só os jesuítas, por volta ali de 1756, Marquês de Pombal, foi porque a igreja já tinha um patrimônio muito grande. Só nos currais dos conventos e dos seminários havia 1,5 milhão de cabeça de gado. Então a corte portuguesa tentou tomar de conta desse patrimônio que a Igreja Católica já tinha constituído. Quando eles vieram aqui, eles trouxeram já uns casais, uns boizinhos, umas vaquinhas, e essas vaquinhas foram se multiplicando e chegou a um rebanho de 1,5 milhão de cabeças de gado. Daí a igreja se refugiou um pouco lá nas missões, na fronteira com o Uruguai, e também dando uma força para a emancipação dos índios, né? Tem um papel muito importante na emancipação do índio como cidadão brasileiro lá nas missões jesuíticas na fronteira com o Uruguai. Professor, e o Nordeste, né? O Nordeste é uma história à parte. Isso. Porque os católicos nordestinos, né, e também de outras igrejas, são fortes, são assíduos, né, nas igrejas, é isso? No último IBGE, as duas capitais mais católicas do Brasil é Teresina e Fortaleza. Teresina com 92% da população católica e Fortaleza com 93% da população católica. Agora, essa maioria, ela reflete a tradição, mas não significa também nós esquecermos do crescimento das outras formas de religião. Professor, e a eleição do Papa Francisco
foi importante para a América Latina? Há uma questão política que foi falado muito pouco no debate da sucessão do Papa, que é a questão que há realmente uma crise política, há uma crise econômica e há uma crise espiritual nesse domínio posto pela Igreja Católica. Então, o cardeal Scherer, o brasileiro, que estava muito cotado também, ele tinha um apoio da Cúria Romana. E aí, uma semana antes da reunião do conclave, ele deu uma entrevista apoiando o Banco do Vaticano e os seus erros financeiros cometidos nos últimos tempos. E o Papa Francisco não, pelo contrário, ele sempre estava emitindo opiniões críticas à administração e à organização administrativa própria do Vaticano, independente da espiritualidade. E aí ele ganhou, vamos dizer assim, o bom grado da maioria dos cardeais que lá se fizeram presente, no sentido de que ele entrou já fazendo uma crítica e acenando que vai ser flexível a algumas mudanças. Professor, a gente gostaria de agradecer a sua vinda aqui, à Igreja Nossa Senhora de Lourdes, para essa entrevista direto para o MN Repórter. Pela manhã, a movimentação no centro histórico de Oeiras foi intensa. Os ônibus, paus de arara e caminhões já sinalizavam. Os romeiros e devotos do Bom Jesus chegaram na cidade. Eles vêm de todas as regiões do Brasil e trazem na bagagem muito mais do que vestimentas. Trazem fé, esperança de dias melhores e muitos agradecimentos ao Bom Jesus, que lhes trouxe novamente a este lugar. Como Dona Maria do Carmo, que veio do município de Nazaré do Piauí. Ela veio agradecer a saúde da filha. Quando ela tinha 3 meses de idade, ela adoeceu. Eu fiz uma promessa com o Bom Jesus dos Passos e fui alcançada essa grande graça. E daí em diante, todo ano eu estou aqui presente, pagando essa promessa. Eu venho acompanhar a procissão de roxo com o pé no chão, na saída de casa até quando eu volto para a minha residência. Pé no chão. Vale a pena? Vale muito a pena. Vale, que a vida é muito importante e as graças a gente tem que alcançar de Deus mesmo. A gente vem um ano e tem vontade de vir todos os anos. Eu não venho se não puder, mas podendo a gente faz o esforçozinho de vir. Porque é ótimo, é lindo, é animado e é acolhedor. A cidade é muito boa. Aqui a gente acha muito gostoso, muito bonito. E eu adoro essa santa que nós estamos aqui encostada, que é a Nossa Senhora da Conceição, que ela é minha comadre de filho, porque eu só tive um filho homem e este mesmo, o padrinho a madrinha é Nossa Senhora da Conceição. E o padrinho é São Francisco do Canindé. Aí então, quanto envidia eu tiver e eu aguentar, eu tenho que adorar os santos. Muita coisa que eu vou pedindo ele para o mesmo ano eu fazer o mesmo jeito. Aí no mesmo ano eu consigo. Às vezes estou sentindo a dor, na hora me ora. Eu já cheguei em São Francisco, eu me jogaram do carro embaixo, cheio de dor. Aí eu digo, meu Deus, eu não vou mais voltar para Oeiras. Quando foi na hora, eu subi no carro, cheguei aqui curado. Na quinta-feira que antecede a Semana Santa, tradicionalmente é realizados os preparativos para a procissão da Fugida de Bom Jesus. A procissão da Fugida do Bom Jesus representa aquela passagem bíblica em que Jesus ele sai para rezar no Horto das Oliveiras, antes da sua prisão, antes de carregar a cruz, antes da sua morte. Então Jesus Cristo ele vai para rezar, passar aquela noite de oração. Assim como toda a vida de Jesus Cristo, os momentos fortes, eles são precedidos pela oração. Assim foi também no momento da sua morte. Ele passa a noite no Horto das Oliveiras em oração. A imagem do Bom Jesus vai hoje para a Igreja do Rosário, que simboliza esse Horto das Oliveiras. Popularmente o pessoal chamou de procissão da fugida, mas não é que Jesus Cristo ele foge, ele sai para rezar em oração no Horto das Oliveiras. Devotos assíduos com os afazeres religiosos, aqueles pertencentes à comunidade afetiva, trocam as vestes de Bom Jesus. A imagem do Bom Jesus segue aberta com cortinas roxas em seu andor. É levada em procissão em silêncio, interrompido apenas por orações e cantos de lamentações, até a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Durante a procissão, muita emoção, olhares atentos ao Cristo que passava por ali. Para mim é um momento de muita fé e esperança, né? E cada ano se renova, nós romeiros do Bom Jesus dos Passos. Cada ano que passa,
para mim, renova mais ainda a nossa fé. É a promessa, respeito e tradição. Ao chegar à igreja, durante toda a noite, a imagem do Senhor Bom Jesus, ornado com flor de passos e o alecrim, é visitada, a que se segue uma vigília, por entre orações individuais e coletivas. A seguir, os nossos repórteres foram às ruas de Teresina saber o que as pessoas pensam e como manifestam seu pensamento religioso. E mais, o trabalho dos jovens que pertencem ao grupo da Renovação Carismática na Vila da Paz. É já já, não saia daí.